noite. Que privilégio estarmos aqui reunidos para comemorar tudo que o Senhor tem feito por nós. E porque pela sua misericórdia nós estamos aqui. Pela sua misericórdia nós fomos alcançados e fomos chamados filhos de Deus. E Ele uniu eu e você aqui nessa noite. E mesmo tendo jeitos tão diferentes, frequentando lugares diferentes, tendo trabalhos diferentes, nós temos algo em comum, que é amar ao Senhor. Amém? Você ama ao Senhor? Amém. Então se coloque de pé e com todo o seu coração, com toda a sua alma, venha clamar para que mais uma vez o Senhor renove em nós a alegria da salvação e que o Espírito Santo venha e nos tome em nome de Jesus, porque esse é o nosso desejo. Amém? Vamos cantar juntos. Eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. Meu desejo é te servir. Faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui. Toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Esse lugar. Vem, Senhor, toma nossas vidas. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Envolve-me.
não queremos estar em outro lugar a não ser debaixo das tuas mãos. Oh Pai, a não ser debaixo do teu controle. Oh, como precisamos de ti, nós não sabemos para onde ir. E nós não queremos ir para outro lugar. É aqui que queremos estar, diante de ti, diante do teu altar, diante da tua presença. Inflama os nossos corações com mais e mais de ti, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele, aplauda Ele. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você está alegre? Amém? Então cumprimento quem está do seu lado, dê um abraço, um aperto de mão, fala: que alegria te ver aqui, que alegria estarmos juntos. Transborde essa alegria na vida de quem está perto de você. Como é bom estarmos juntos, celebrando a Jesus, 92 anos da nossa amada IPI. Deus abençoe todos vocês. Você que nos acompanha pela internet também, que a graça de Jesus te alcance aí e te abençoe em nome de Jesus. Oh, bênção. Se você já cumprimentou alguém, pode ficar à vontade. Se assente um instante. Que alegria, meus irmãos. Nós estamos na reta final, encerrando as celebrações dos 92 anos. Mas ainda tem muita coisa para vivenciarmos neste lugar, amém? Há uma palavra que vai ser pregada aqui, nós já estamos com o pregador da noite, que vai ser revelado, e com certeza vai ser usado como boca de Deus neste lugar. Mas gostaria que você preparasse seu coração. Você já veio aí ansioso, sedento por Deus. Deus tem mais para derramar sobre nós neste lugar, meus irmãos. 2 dias incríveis vivenciamos aqui no domingo, na segunda, ontem, mas hoje não vai ser diferente, de outro jeito, com uma porção especial daquilo que Deus quer derramar neste lugar, amém? Você concorda? Glória a Deus. Mas antes de nós seguirmos, meus irmãos, quero aqui rapidamente passar alguns avisos para você. Você que é da casa, você que é membro aqui, mas você que está visitando também, é convidado a participar. Por exemplo, toda quarta-feira, às 6h30 da manhã, nós estamos reunidos aqui em oração. Então, se você tem disponibilidade, se você deseja fazer parte disso, é nosso convidado para estar aqui. E logo após a oração, sempre há um café, vamos dizer assim, raiz, tá bom? Para que você possa retornar, ou então dar seguimento nas suas atividades do dia, mas depois de um tempo de oração, de busca, de entrega, de consagração ao Senhor, é muito bom, vale a pena, faça parte disso, vai ser bênção para você, em nome de Jesus. Quero lembrar, meus irmãos, que dia 21 de setembro, nós vamos ter aqui o Celebra Kids, que é a celebração, a grande celebração da Rede Kids, para as crianças, obviamente, que vai acontecer ali no salão da igreja, no culto da noite, às 19 horas. Então, no domingo, dia 21, às 10 horas da manhã, não haverá programação para as crianças, mas porque todos estarão engajados e organizados, se preparando para a noite, nas 19 horas, com o Celebra Kids, com esse tema muito especial, é melhor obedecer. Então, eu quero desafiar você, pai e mãe, que tem o seu filho, a sua filha pequena, as suas crianças, que tragam eles aqui, vai ser bênção demais. E esse tema é muito sugestivo e abençoador para você também, pai e mãe, porque vai incentivar o coração das crianças a serem obedientes a Deus, não é? A autoridade, em primeiro lugar, do Senhor, mas também a você, pai e mãe, e enfim, traga o seu filho, a sua filha, vai ser bênção, tá certo? Dia 21, às 19 horas, Celebra Kids. Mas nós vamos ter algo muito especial também, queridos, voltado para as crianças, de uma forma diferente, que é o Bazar de Brinquedos, não é? A equipe do Bazar Missionário vai estar se empenhando para uma edição especial com o Bazar de Brinquedos, que vai acontecer no dia 4 de outubro, a partir das 7h30 da manhã, mas diferente do Bazar Missionário, o Bazar de Brinquedos vai encerrar as atividades às 13 horas. Então é importante você estar atento. Se programe, se organize
para passar aqui e fazer parte deste momento. Você pode ajudar divulgando, orando, mas também abençoando com doação de brinquedos que estejam ainda em boa utilidade, que possam ser revendidos, repassados, tá certo? Com preços muito acessíveis aqui no bazar de brinquedos, tá certo? E só reforçando, meus irmãos, que nós vamos ter algo muito especial também no bazar, que são brinquedos novos. Nós teremos não só brinquedos usados, em bom estado, mas também brinquedos novos, com preços acessíveis. Então vale a pena você fazer parte disso, quem sabe aí abençoando crianças, não é? Com doações e também participando do bazar, dia 4 de outubro, tá certo, meus irmãos? Estes são os avisos de hoje, dessa noite, mas eu quero dar um último aviso. Há uma presença especial em nosso meio, amém? O Senhor Jesus está aqui, digno de toda adoração. Que o nome dele seja exaltado em cada ato deste culto. Convido você a ficar em pé. E quando nós cantarmos essa próxima canção, quero te convidar a louvar ao Senhor com o seu louvor financeiro também, se assim você entender, se assim você quiser, sem pressão, sem uma exigência não, mas compreendendo um princípio da palavra de Deus, de honrar ao Senhor com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. 10% não é nada perante tudo o que Deus tem feito sobre nós e a nosso favor. É só uma resposta, um reconhecimento da grandeza e da glória de Deus sobre nós. Louve ao Senhor também com seu louvor financeiro, se você assim entender, através dos seus dízimos e ofertas, com as urnas aqui à frente, ou pelo QR Code com seu aplicativo, em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te exaltar e te honrar, porque nós reconhecemos a tua grandeza, a tua paternidade, a tua provisão, Senhor, sobre o teu povo, sobre a igreja do Senhor. Pai, hoje é um dia propício, dia 9 de setembro de 2025, o dia exato em que nós comemoramos 92 anos da IPI de Sertanópolis, quando em 1933 o Senhor permitiu, pela tua graça e pelo poder do Espírito Santo, que esta igreja fosse organizada, nascesse, Senhor, depois de orações, de pregações, de empenho desdobrados de homens e mulheres, Senhor, que se empenharam para a proclamação do Evangelho nesta cidade, Senhor, mas também com homens e mulheres que contribuíram, Senhor, não somente com seu fôlego, não somente com seus passos, não somente com sua força, mas também, Senhor, com, Senhor, o seu dinheiro. Sim, Senhor, que a tua bênção continue transbordando sobre vidas, sobre famílias, nesta cidade, nesta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Estes 92 anos, Pai, é um reflexo, Senhor, da tua bondade e misericórdia sobre nós. Reina, Senhor, continue reinando sobre nós, continue operando sobre nós, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos celebrar ao Senhor com alegria, meus irmãos.
sustentando e nós seguiremos firme, ouvindo a voz do nosso general, até que Ele venha nos buscar. Amém? É maravilhoso estar na presença do Senhor. Como é maravilhoso, Pai, estar aqui e te adorar. Como é maravilhoso estar aqui para te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado. É sobre essa rocha que a tua igreja está. Nós não estamos alicerçados, ó Deus, em outra coisa. Nós estamos alicerçados na tua força, no teu poder, Pai. Fala conosco sempre, nos dê sensibilidade para ouvir a tua voz e para obedecer, porque é por Ele que a nossa alma esperou, é por Ele que a nossa alma anseia, e é por causa dEle que esta igreja está de pé. Aleluia! Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
seus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha sim, tu és a fonte és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o nosso Salvador. Fomos encontrados por Ele, e é por causa dele que nós estamos aqui. Aleluia, suas mãos diante do Senhor, diante dos céus, declarando: Senhor, dar mais de Ti nessa noite. Quero mais de Ti, Jesus. Senhor, vem como água para os sedentos, venha como pão para os famintos, meu Senhor, nessa noite. Eis aqui, Senhor, um povo sedento, faminto por mais da Tua presença, Jesus, desejoso em adorar e louvar o Teu nome, meu Senhor. Oramos para que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para que possamos compreender o que ainda não compreendemos. Faz-nos compreender, Senhor, a Tua vontade. Nós oramos, Senhor, revela-te, fortaleça-nos, Senhor. Desejamos por mais de Ti, pois o dia que bebemos dessas águas que fluem do Teu altar, dessa fonte inesgotável, Senhor, nossa vida jamais passou a ter outro sentido a não ser viver por essa verdade, viver para a Tua glória. Nada neste mundo é capaz, é suficiente de preencher, de saciar nossa fome, a nossa alma por Ti. Desejamos Tua presença, meu Senhor. Continue, Senhor, falando aos nossos corações. Declaramos, Senhor Jesus, Tu és a fonte inesgotável, pois aqueles que creem em mim, do Teu interior fluirão rios de águas vivas. Nós oramos, continue fluindo, Senhor, como um rio neste lugar. Nós oramos, te adoramos e bendizemos a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Louve o Senhor mais uma vez com suas palmas, queridos. Engrandeça este nome maravilhoso, digno de glória, de honra. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém? Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que o Senhor continue abençoando a equipe de louvor, esse ministério abençoado, aos nossos irmãos do acolhimento, do estacionamento, a rede Kids, os irmãos da mídia, da intercessão, todos estão engajados, servindo. Que Deus continue abençoando, meus irmãos. Como o pastor Valdemar disse, hoje nossa última noite de celebração pelo aniversário da igreja, mas a festa, a alegria continua, amém, queridos? Vamos continuar. O Senhor está nos permitindo ingressar no novo tempo da igreja, e nós cremos que nós ainda vamos viver coisas que essa igreja, nesses 92 anos, ainda não viveu. Você crê nisso? Amém. Eu creio em nome de Jesus, que nós iremos contar coisas grandiosas
para as nossas próximas gerações, assim como nós muitas coisas ouvimos dos milagres do Senhor na história dessa igreja, que o Senhor tem feito grandes coisas. Amém, meus irmãos queridos, em nome de Jesus. Bom, é uma alegria muito grande receber nessa noite o pastor Silas. Faça favor aqui, pastor amado. Pastor Silas tem um carinho, um apreço muito grande pela pessoa dele. Na verdade, é muito fácil de amá-lo, viu, irmãos? É muito fácil, uma pessoa muito preciosa demais, querida. Ele pastoreia a IPI em Rolândia, está acompanhado de um casal de amigos tão preciosos, ele vai apresentá-los. E é uma alegria, irmãos, é um homem de Deus, já esteve aqui algumas vezes pregando, e você que não o conhece, não teve a oportunidade de conhecê-lo ainda, né, ouvindo pregar, você realmente vai ser muito abençoado, através da graça, a capacitação do Senhor sobre a vida dele. Amém? Vamos orar, irmãos, tendo suas mãos, em direção do pastor Silas, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela instrumentalidade que o Senhor tem levantado o pastor Silas. Tem abençoado muitas e muitas vidas, Senhor. Nós queremos nessa noite o Senhor continuar falando à tua igreja, como tem falado nesses dias. Senhor, nós queremos que o Senhor já preparou o coração dele, e nós queremos, Senhor, que nós sairemos daqui ainda mais edificados, fortalecidos. Pai, nossa expectativa está na tua palavra, ainda que ele seja um mensageiro fiel nas tuas mãos, mas nós queremos a mensagem do Senhor. Por isso, Pai, nós oramos, capacita-o cada vez mais, seja sobre ele a tua graça, a unção, o teu poder, renovando, fortalecendo sua vida, o seu caminhar, o rebanho o Senhor confiou a ele em Rolândia. Pai, nós o abençoamos, para que o teu nome seja glorificado mais e mais, através do ministério que o Senhor confiou ao pastor Silas. É a nossa oração, nossa gratidão a ti, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, queridos, na alegria e na paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, tão bom ter amigos, né? E poder falar isso aqui do pastor Rodrigo, é muito agradável, né? Estar aqui. E numa terça-feira, até perguntei ali para alguém, será que é domingo hoje, né? Eu acho que eu me enganei, porque como que a igreja está tão cheia, pastor? Que bênção, irmãos, glória a Deus pela tua vida, né? Que coisa boa. Está aqui comigo a presbítera Renata e também o Vil, seu esposo, que vão ficar em pé para toda a igreja conhecer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos falar assim, ó, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre, amém? Pode sentar, obrigado. Olha, falou para eu me sentir em casa, ele estava falando ali, se sinta em casa. Eu agi como se eu estivesse em Rolândia. Glória a Deus, irmãos, que bênção, né? Pastor Valdemar também ali com a esposa dele, tanta gente amada aqui, que tem caminhado, né, de alguma forma com a gente, seja lá por Rolândia, seja por aqui, graças a Deus, né? Tão bom andar com a família do nosso querido pastor Rodrigo, a mãe, o pai, né, o irmão Dirceu, tanta gente boa ali com quem a gente convive, que tem esse coração, né, amoroso, dedicado. Glória a Deus por causa disso, queridos. Mas vamos meditar na palavra de Deus, né? Abra a tua santa Bíblia no santo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu fiquei tentando sair desse texto, mas não consegui, né? Não é falta de preparo não, irmãos, eu falei, Senhor, eu queria pregar outra coisa, mas eu vou pregar esse texto mesmo, porque sinto que, né, nós precisamos receber uma palavra vinda dessa parte da Escritura Sagrada. Abre então a tua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1, e vamos ler aí alguns. Você pode ficar em pé só mais uma vez, por favor? E nós vamos ler a palavra de Deus. Você vai ficar em pé, mas você vai ter a mesma reverência que tivesse de joelhos, para a glória de Deus. Quem encontrou, diga amém. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João,
E vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloca o cinto, calce as sandálias. E assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Quem está acompanhando, diga amém. Versículo 12, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde havia muitas pessoas, e elas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Amém, glória a Deus. Coloca a Bíblia no teu lugar, por favor. Pega na mão da pessoa que está do lado. Eu sei que você ama fazer isso. Pega na mão, mas só pode pegar na mão de quem você vai com a cara. Olha para o lado. Se você não vai com essa pessoa aí, troca de pessoa. Querido, quem já me viu pregar sabe que eu não prego bem. Então depende agora de você orar, né? Eu recebi a oração e fui abençoado. Mas você vai orar e vai pedir: Deus, fala comigo, porque aí você tira do meu ombro um peso enorme, e aí você com o Senhor vão ter esse acesso, e assim a responsabilidade é dele, e ele cumpre o que faz. Então fecha aí os teus olhos, aproveita, ora pelo da esquerda, ora pelo da direita, ora pelo de trás, e ora por mim que estou aqui na frente, em nome de Jesus. Senhor Deus amado Pai, a Bíblia está lida, mas ela precisa ser entendida. O entendimento não está em mim, não está em nós, está naquele que inspirou a palavra. Por isso, meu Deus, vem, sopra dos 4 cantos neste lugar. Vem, Espírito Santo, nós te chamamos para que o Senhor se manifeste, Pai, com sinais, prodígios, maravilhas, com cura, com restauração, Senhor, com salvação. Que o meu irmão da esquerda, da direita ou da frente, de trás, sejam agora, Pai, tomados por Ti. Toda distração, tudo aquilo que vem para roubar o entendimento, está repreendido no nome de Jesus Cristo, porque aqui haverá liberdade dos filhos de Deus. Vem, Espírito de Deus, toque-me os lábios com a brasa viva do altar, fala comigo, fala com a igreja, é o que eu te peço implorando, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aplaude o mais forte que você puder e senta dando glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. O livro todo de Atos, né, trata da igreja, do seu início, de como o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, foi conduzindo todas as coisas. E nessa celebração, nessa comemoração, né, de 92 anos da igreja, né, uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado mais uma vez.
E quando uma idade dessa vai chegando, a gente... Desculpa, irmãos, é que sempre a foto sai assim, né? Quando a gente está pregando. Aí a irmã foi tirar a foto, eu fiz só uma pose aqui, para pôr lá no Facebook da igreja. Irmãos, 92 anos, meu pai está com 82, né? Coitado, e ele fica só falando, olha, vem mais vezes aqui, filho, que pode ser, chega uma hora que eu não vou estar mais aqui. Eu falo, por quê, pai? Né, tem gente mais nova morrendo. Não é porque está com 92, né? Aqui no caso a igreja, meu pai está com 82, a igreja está com 92, e a gente sempre fica pensando que a idade está avançando, e isso pode ser sinônimo de fim aqui nessa terra, de morte, de passamento, de falecimento, como você queira pensar. Mas por que tem que ser assim? Não tem que ser assim, na verdade, e especialmente quando diz respeito à igreja de Cristo, né? A igreja de Sertanópolis está completando 92 anos de idade, e como o pastor Rodrigo tem dito, né, o pastor Neto também, de que, olha, ainda está começando tudo aquilo que Deus tem para fazer a esta igreja, ou seja, a você, que é a igreja de Cristo aqui em Sertanópolis. Então, querido, o título dessa mensagem é: estamos marcados para viver. Estamos marcados para viver. Vamos falar junto no 3, 1, 2, 3. Estamos marcados para viver. É para isso que o Senhor constituiu a sua igreja. Para quê? Para que ela seja o lugar da onde floresça, apareça vida, vida com abundância. E é tempo mais do que nunca da igreja de Cristo, não importa a sua idade, se levantar viva para completar a sua obra, fazer aquilo que precisa ser feito. E infelizmente, muitas vezes, para que isso aconteça, a gente sofre perseguições, lutas, tribulações, provações, privações. Mas eu quero te trazer uma palavra de esperança, como igreja, como servo de Deus, nesse texto, de que, na verdade, embora o texto comece falando que Tiago foi morto à espada, mas na verdade, o que a igreja de Cristo está é marcada para viver. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha um filme chamado Cabra Marcado para Morrer. Lembra dessa pérola brasileira? Cabra Marcado para Morrer. Não assista, é ruim, mas tinha esse filme. O cabra marcado para morrer, mas a igreja de Cristo está marcada para viver. E eu vou te dar aqui, ó, eu somei 92, 9 mais 2, 11 coisas que eu quero te falar. Não vou ser presbiteriano hoje, que devia ser 3, amém? 5 com a introdução e a conclusão. Vai ser 11, mas eu prometo, no nome de Jesus, que vai até onde o Espírito falar, vai, e aí nós vamos, amém? Então, meu relógio nem está pegando, acabou a bateria. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Herodes de repente percebeu que a igreja de Jesus estava crescendo, e ele viu que os judeus se agradavam de perseguir os crentes, que os judeus não gostavam. Herodes era um governador naquela região, era um governante ali, e ele, embora fosse colocado pelo imperador, ele sabia que se os judeus ficassem contra ele, ele seria tirado daquele posto, daquele cargo. Ele não tinha nada contra, nada a favor à igreja, para ele era indiferente, mas ele gostava de estar naquela região, porque os judeus eram mais pacíficos. Os outros lugares onde o Império Romano estava eram lugares de guerra. Então, para que ele ter isso? Então ele queria ficar ali. Por isso ele foi descobrir o que os judeus mais gostam. E ele percebeu que o que os judeus naquele momento mais gostavam era de perseguir, matar cristãos. E ele então começou a empreender. No versículo 1, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, de graça, sem motivo, sem nenhuma razão, simplesmente para agradar os judeus. E aí que nós começamos essa história, queridos, que a Bíblia diz no versículo 2, mandou matar a espada Tiago, irmão de João.
E vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. O Herodes, na sua maldade, na sua intenção de agradar os judeus, ele mata o Tiago e prende Pedro. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava que ele tinha poder. Ele acreditava que na mão dele estava o domínio daquela situação. Ele pensou, vou matar o Tiago hoje e amanhã vou matar o Pedro. Só que, queridos, a igreja estava orando. A igreja intercedia tanto por Pedro quanto por Tiago. Mas o Tiago morreu e o Pedro foi posto na cadeia. E aí o Herodes estava aguardando, porque ele cria, amanhã eu continuo, e amanhã ele sabia que o Pedro era proeminente na igreja cristã. Então matar o Pedro ali naquela época da Páscoa, daquele momento dos pães asmos sem fermento, ia ser notório para todo judeu. Mas, querido, já a primeira coisa que eu quero te dizer é, eu não sei se você está sendo perseguido, se você está sendo injuriado, se você está sendo provado pelo fato de você ser cristão, pelo fato de você fazer parte da igreja. Uma coisa nós precisamos saber, querido, quem determina a lista de quem vive ou quem morre, não é Herodes, é o Senhor, o nosso Deus. Na mão do Senhor existe um papel, existe uma lista, existe uma agenda. Não é Herodes quem está governando a situação, continua sendo Deus. A igreja de Jesus não está na mão dos governantes desta terra, mas está nas mãos do nosso Senhor, e é Ele quem decide o que é que vai acontecer com a igreja, e o que Ele diz que a igreja vai passar, é vida, e vida com abundância, em nome de Jesus. E o que é vida com abundância? É vida com quantidade, e vida com qualidade. Quantidade e qualidade. A qualidade estou vendo aqui, a quantidade você está vendo aqui. O Senhor tem nos dado vida, e vida com abundância. Somos a sua igreja, estamos marcados para viver, em nome de Jesus, amém, querido? Glória a Deus. Está com medo de quem? Você está preocupado com o que nesses dias? Ah, está passando um facão. Ainda passa facão nas empresas? Lembra? Meu pai falava muito isso, está passando um facão na empresa, eu vou ser mandado embora. Quantas vezes meu pai chegava em casa falando isso para minha mãe, e eu ficava pensando, meu Deus, meu pai vai morrer. Porque era o fantástico mundo do Bob, né? Eu achava, meu Deus, que meu pai falava, está passando o facão lá na firma. Eu falava, meu Deus, meu pai vai perder a cabeça. Mas estava querendo dizer, vai perder o emprego. Mas, querido, Deus nunca deixava acontecer na hora que não era para acontecer, porque a agenda que funciona no céu, na terra, debaixo da terra e em todo lugar, é e sempre será a de Deus. Não é o chefe lá da tua empresa, amém? Não é o professor lá da escola, não é aquele que hoje está sentado no trono dessa terra para governar. A agenda de Deus é quem determina quem vive, quem morre, quem ganha e quem perde, e você está entre os vencedores, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa é essa, quem determina a lista de quem vive e que morre, é Deus e não é Herodes. A segunda coisa, querido, no versículo 4, depois de prendê-lo, a Pedro, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Queridos, a gente fica imaginando assim, meu Deus, Tiago foi morto e Pedro foi preso. O que Tiago tinha, ou Pedro tinha, o que Pedro tinha de melhor, para que o Tiago morresse, e o Pedro não? Por que Deus fez isso? A gente tem realmente uma mania, de ver que, ou entender, que aquele que se vai antes,
perdeu a vida porque alguma coisa ruim fez, está pagando alguma coisa. Nós precisamos entender, querido, que na vida da igreja, nem tudo é consequência. Na vida da igreja há muitas coisas que são, sabe o quê? São treinamento da parte de Deus. Às vezes a igreja passa por altos e por baixos, passa por situações fáceis, outras difíceis, crescimento e nem tanto assim. Por quê? É a consequência de... A gente fica tentando achar onde é que está o voodoo, né? Vai cavuca aí a terra, vamos ver onde é que está o problema. E o pior que fica assim uma caça às bruxas, e a gente fica até desejando que alguns irmãos vão embora. É fulano que está atrasando a nossa vida aqui na igreja. Quando é o pastor é mais fácil, que é um só, né? Você tira e... Glória a Deus que aqui não é, né? Querido, mas não é, a igreja, nós somos filhos de Deus, e o Pai Celestial, Ele não nos trata dessa maneira que o mundo trata lá fora. Errou aqui na empresa? Está demitido? Não. Com o Pai você está sendo treinado, porque o que eu tenho para você é maior e é melhor. Então, você podia até passar 2 dias lá no deserto, mas você vai passar 40. Mas o que eu fiz lá no Egito de errado? Você não fez nada. Eu estou te treinando para você poder pular no pé de uva. Não tem pé de uva. Você pular no pé da árvore que vai dar o fruto que você vai comer, e você vai ter força para isso. O Senhor não está trazendo más consequências, Ele está te treinando. O Senhor está te preparando. A igreja de Jesus está passando uma fase que não é consequência de qualquer erro cometido. A igreja de Jesus está sendo treinada nesse tempo difícil. Para quê? Para entrar na terra prometida e poder se alimentar do maná, do mel, do leite e de tudo que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Querida, entenda e ouça isso. Porque a gente fica numa neura muitas vezes, querido, como se, agora se eu começar a acertar, Deus vai me abençoar. Nós não vamos começar a acertar como deveríamos, porque nós sempre vamos estar debaixo da dependência do Senhor, o nosso Deus. Vamos viver para agradá-lo, mas ainda assim, corremos risco de errar. Mesmo nessa situação, o que Deus está fazendo é nos treinando e capacitando para coisas maiores e coisas melhores, em nome de Jesus. E a igreja diga, amém, aleluia. A primeira coisa não é Herodes que determina a lista de quem vive ou morre, é Deus. A segunda coisa, Deus não está trazendo sobre nós consequências, mas Ele está nos treinando para o que vem por aí. A terceira coisa, queridos, a Bíblia diz no versículo 4, depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. Diga, guardar. Pedro estava preso. Não é isso que o texto diz. O texto diz, Pedro estava guardado por 4 escoltas de soldados. Pedro estava guardado. Vamos falar junto no 3, 1, 2, 3. Pedro estava guardado, querido. Quem é da terra vê de um jeito, quem é do céu vê de outro. Em Apocalipse capítulo 5, João está tendo uma visão lá no céu, e a Bíblia diz que ele começa a chorar, porque ele vê o livro, e reconhece que não há ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E aí ele chora, e aí eis que um ancião do céu o chama e diz, não chore. E mostrou para ele, apontando e dizendo, porque olha lá, o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E aí a Bíblia diz que João olha, e quando João olha, o que ele vê? Um cordeiro como morto. O ancião do céu olha e fala, está ali, sabe o que você está vendo? O leão da tribo de Judá. E aí o João, que é da terra, olha e vê um cordeiro como morto. Quem olhava aqui na terra via Pedro preso, mas quem olhava do céu via Pedro guardado.
Você está tendo a visão do céu ou você está tendo a visão da terra? A palavra de Deus diz em Colossenses 3:1: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Querido, precisamos tirar o foco das coisas que o mundo quer nos apresentar, de que o diabo quer nos orientar, e entendermos que nós não estamos aqui debaixo da opressão dessa terra, nós estamos debaixo do livramento do céu. Quem olhava aqui na terra dizia: Pedro está preso, mas o céu dizia: não, Pedro está guardado. Querido, havia, sabe o que lá? 4 escoltas de 4 soldados, 4 vezes 4, 16. Você já pensou? Ninguém, eu acho que nem o Herodes, naquele momento, tinha 16 soldados à sua disposição para o guardarem. Se Pedro estivesse andando pelas ruas naquele dia, assim como Tiago, ele também teria sido morto. Então Deus não prendeu a Pedro, Deus o guardou naquela prisão. A situação que você está, e que parece que está fazendo com que você esteja preso numa condição, não é cadeia, é livramento do Senhor, em nome de Jesus. Ai meu Deus, por que eu estou com essa dívida tão grande? Para você não gastar mais, amém? Você está guardado das dívidas, porque a hora que... Querido, fundo do poço é o melhor lugar para a gente estar, porque de lá não passa. Agora é subir. E já estourou todo o cartão? Aleluia! Porque agora não passa mais nem ali na esquina. Glória a Deus, nem lanche você vai conseguir comer. Quero ver, vim na fatura, hambúrguer, cheeseburger, x-bacon, deu água na boca, amém? Quem vai pagar um para mim depois? Você está entendendo, querido? As situações, eu estou com alguma enfermidade, eu vou ter que ficar deitado. Não, você não vai ficar deitado, você vai ficar descansando. Comece a enxergar as coisas com os olhos dos céus. Eu vou ter que ficar no hospital. Querido, você vai estar lá, sendo tratado, sendo cuidado. Você sempre vai ter 2 caminhos para olhar, não é, pastor? Sempre a gente tem 2, olha, eu falo muito para os irmãos isso, gente, pastor, eu estou achando que vai acontecer isso, que vai... Não, sempre a gente tem 2 coisas que podem acontecer na vida, na terra, na igreja. Por que pensar o pior? Se o nosso Deus está cuidando para que as coisas possam ir bem, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém. Aleluia! Querido, o meu carro quebrou. É bom que você só vem para a igreja, que é aqui pertinho. Não fica dando bandeira por aí. Começa a enxergar como o céu enxerga, e você vai ver como a tua vida está boa. Começa a olhar para a igreja como Deus vê a igreja, e você vai ver que a tua igreja é uma bênção do Senhor, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor está guardando a sua igreja. Querido, não veja como vê a terra, veja como vê o céu. A terceira coisa é, Pedro não estava preso na prisão. É um trava-língua, né? Pedro não estava preso na prisão. Vamos falar junto, 1, 2, 3. Pedro não estava preso na prisão, aleluia! Estava guardado por Deus. Aquilo que hoje parece te impedir, na verdade está te guardando, em nome de Jesus. Eu estava contando para os irmãos que esse ano eu fiz umas viagenzinhas, né? Em março eu fui para a Tailândia, e aí no dia 21 de março, eu estava lá e fotografando e tal, e voltei, mas aquela semana seria a semana do turismo, em Bangkok, e eu queria ficar lá mais uma semana, e eu fui atrás de mudar a passagem, né? E depois que eu consegui isso tudo, ia avisar o conselho, a minha irmã, a presbítera está aqui, está passando também na televisão lá, irmãos, e aí, eu fui lá, consegui trocar a passagem, conseguiria, mas não o hotel, como era a semana do turismo, não tinha lugar para ficar, sabe, eu falei, só se eu ficar na manjedoura lá, né? No estábulo, mas não tinha nem aí também. E aí, queridos, eu tive que vir embora, não teve jeito. 21, no dia 28,
aconteceu um grande terremoto lá naquela região. E muitas fotos que eu tirei, depois eu comparo com as fotos que a mídia divulgou, e os lugares estão destruídos. E aí eu descubro que eu não estava sendo impedido de algo, eu estava sendo guardado de algo. Imagina se eu tivesse ficado mais uma semana, eu estaria lá no dia 28, que seria o dia do terremoto. Mas aprove ao Senhor falar: não, você não vai conseguir ficar, eu vou te levar daqui, porque eu quero te guardar. Porque lá no dia 9 de setembro de 2025, você ainda vai pregar nos 92 anos da IPI de Sertanópolis, em nome de Jesus. Aleluia, estou aqui para a glória do Senhor. Querido, nada na nossa vida é impedimento, é o Senhor nos guardando, nos livrando do mal. Começa a ter fé, confiar no Deus a quem você serve, você vai ter alegria, vida e paz, em nome de Jesus. Versículos 6 e 7, a Bíblia diz que na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Querido, Deus havia dado uma ordem no céu: Pedro agora vai ser livre. O tempo de guardá-lo passou, agora é livramento e solução. E aí então vai um anjo até lá, e aí o Senhor faz o que precisava fazer. Queridos, que bênção que o Senhor nos trata dessa forma, porque quando Deus tinha dado uma ordem do céu: está na hora de Pedro ser livre. E para que ele pudesse ser livre de 16 soldados, sentinelas, correntes, tantas coisas que o cercavam ali, precisava acontecer algo surpreendente. E aí que eu te digo, em quinto lugar, que quando Deus dá uma ordem, Ele dá poder para que esta ordem seja cumprida. Quando Deus dá uma ordem a alguém, a uma igreja, Ele vai dar poder para que esta ordem seja cumprida. E atirar pela quantidade de pessoas que estão aqui hoje, certamente, eu não preciso nem profetizar, eu só vou constatar: o Senhor mandou ordem do céu para que a IPI de Sertanópolis ganhe esta cidade para Jesus. Ele te levantou neste lugar para te levar às ruas, para hospital, comércio, escolas, casas, aonde for, e veio a ordem do céu. É você quem vai levar a palavra de salvação em Sertanópolis, vai ganhá-la para Jesus, e vai ser por isso muito abençoado. E se o Senhor está dando uma ordem, Ele também está dando poder para que você possa realizar. Quem crê nisso e quer receber poder, levanta a mão e diga: eu quero o poder de Deus. Aleluia! Se você quer poder, recebe da parte de Deus. Recebe aquilo que só o Senhor pode dar. Há uma ordem para livrar Pedro, então vai ter poder para realizar, em nome de Jesus. Há uma ordem para que haja cura nesse lugar, Ele vai mandar poder para que na imposição de mãos haja cura neste lugar, em nome de Jesus. Há mandamento de Deus para que o teu marido, mulher, seja salvo. Pois não vai vir anjo não, vai vir o próprio Espírito Santo com poder, e vai fazer o quê? Vai fazer o homem cair e falar: e também serve para os maridos, que as esposas, os casais cujos filhos precisam ser, pelo poder de Deus, convencidos de que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Quem crê assim, diga amém. Amém. Aleluia. Uma irmã falou para mim hoje, ainda atendendo na igreja: pastor, eu vim pedir oração, pelo amor de Deus.
porque eu estou apavorado. Meu filho falou que ele está achando que Deus não existe. Eu falei, você acha que existe? Eu acho que existe. Eu falei, eu também. Então a gente está em dois, ó, tem mais poder que ele que está falando que acha que não existe. Vamos orar porque ele vai passar a crer. Em nome de Jesus, amém? Não se apavora, querido, porque se Deus deu uma ordem, Ele vai dar poder para que esta ordem seja cumprida, amém? Sexta coisa, versículo 8, o anjo continuou, coloca o cinto, calce as sandálias, e ele assim o fez, e o anjo disse mais, põe a capa, e siga-me, querido, querida, você vai ser tão abençoado. Nós estamos aqui declarando isso com fé. Deus vai fazer uma obra tão grande nesta igreja, já tem feito. Nós chegamos aqui, eu, Wilson e presbítera Renata, e vimos ali, né, o estacionamento, o espaço onde vocês também fazem as festas e tal, e as celebrações, queridos. Nós achamos tão lindo, né? A gente quer copiar, amém, irmão? É pecado? Acho que não, né? A gente fez lá uma festa, o Harvest Fest, né? A festa da colheita. Porque a gente ouviu falar que vocês faziam a festa das nações. Falei, vamos fazer com outro nome, né? Senão vai pensar que a gente está copiando. Falei, vamos fazer Harvest Fest. Ainda vou pôr em inglês, que aí não vai ter para ninguém, né? Aí o pastor Diego falou, mas pastor, eles já fazem a festa das nações. Falei, mas a gente vai fazer a Harvest. O pessoal nem sabe o que é Harvest. Harvest significa colheita. E nós vamos fazer a festa da colheita. E a gente precisou alugar lá um negócio para cobrir o espaço, né? Aí a gente chega aqui, vocês já têm. Falei, não, meu Deus, a gente quer também, amém? Porque, querido, você está vendo que vocês já estão se tornando padrão para fiéis. Já está se tornando exemplo, aleluia. Oh, meu Deus, eu já fico, aleluia, né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu venho aqui, eu já fico observando tudo, né? Como é que começa o culto, como é que ora, como é que... Vou aprendendo, opa. Querido, é desse jeito. O Senhor chegou para o Pedro e falou, Pedro, faça o seguinte, coloca o cinto, calce a sandália. Ele fez, aí falou, opa, mas coloca a capa. Ou seja, querido, a sexta coisa que eu quero te dizer é, eu estou afirmando por fé, e você está dizendo que crê, que Deus vai te abençoar. Então, começa a se preparar e a andar como alguém que já é abençoado, em nome de Jesus. Vai colocar roupa nova, porque você vai viver a bênção que você está buscando, em nome de Jesus. Amém? Olha, eu vim, pastor, o melhor que eu pude pegar. Essa aqui é das boas que ainda está servindo. Vocês lembram que eu já fui mais magro, né? Mas essa camisa que serviu hoje, eu falei, eu tenho que ir bem arrumado, porque eu vou viver uma grande bênção naquele lugar. Querido, começa a se preparar. Quando jovem na igreja, eu lembro que tinha um pastor coreano, e ele tinha duas filhas, e ele falou, uma é médica, a outra é advogada. As meninas eram gêmeas, tinham 5 anos de idade, e ele tratava uma como médica, e tratava a outra como advogada, e chamava de doutora, as duas, né, porque era médica e advogada, e falava na linguagem, ele era médico, e falava com elas naquela linguagem. Eu falava, mas isso está certo, pastor? E ele falava, tá certo sim, que ele era coreano, né, tá certo, porque ela já tem que estar preparada a bênção que Deus vai dar. Você tem que estar preparado, amém? Porque Deus vai abençoar a tua casa. A gente ouviu nesses dias lá, já marca o culto de ação de graça, porque vai vir a maior bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, no seu trabalho, as suas finanças, a sua saúde, o teu casamento, o relacionamento. Os solteiros vão casar, e os solteiros digam, amém, querido, em nome de Jesus. Não joga para cá não, joga aí, vai, recebe de Deus, aleluia. Começa a se preparar. A irmã quer casar, mas não cuida. O irmão quer casar, mas não se prepara. Começa a andar como se você já fosse escolhido de alguém, em nome de Jesus. Já arruma o cabelinho, né? Já cuida, querido. Pedro, coloca aí a calça, coloca o cinto, coloca a tua capa, não esquece da sandália. E vem, porque agora você vai ser muito abençoado.
Você não vai andar de pijama por aí que nem um doido, não. Vai se arrumar, vai arrumar esse cabelo, vai pentear o cabelo, vai lavar essa cara, escovar esse dente. Porque Deus está preparando uma porta para você tão grande, que você vai precisar estar bem aprumadinho. E o Senhor está para fazer grandes coisas, em nome de Jesus. Querido, eu lembro quando eu comecei a me sentir chamado para o ministério, eu já comecei para o terno. Falei, opa, Deus é eterno, eu vou para o terno. Eu vou colocar a roupa de pastor. E o pessoal falava, eu tinha 12 anos quando eu preguei a primeira vez. E lá fui eu, né? Peguei a gravata do meu pai, que naquele tempo pegava daqui a aqui na barriga, lembra? A gravata era enorme. Mas também porque era do meu pai. Mas não tinha menor. Essas bonitas. Você está entendendo, querido? Você está andando ainda como se as coisas fossem dar para trás? Não, o Senhor está te levando para frente, e tem grandes coisas preparadas para você, amém? Já vai falando, em nome de Jesus, já vai se preparando, porque o Senhor tem algo tremendo para fazer na tua vida, em nome de Jesus. E a igreja também, vai alargando as estacas, vai abrindo espaço, porque não vai caber aqui, olha, meu Deus, se terça-feira está assim, o ano que vem, nos 93 anos, me chama de novo, nem que fosse só para assistir, e comer o bolo, que foi ontem, né, mas, me chama no dia do bolo, e fala, vem no culto, pastor. Eu já soube que era de leite ninho, então, glória a Deus, que eu não gosto, mas querido, irmão, começa a se preparar, porque o Senhor vem aí com grandes coisas, e grandes coisas fará o Senhor por nós, e nós já estamos alegres, em nome de Jesus, glórias a Deus. Querido, a sétima coisa que eu tenho a dizer a você, esse menino aqui, versículo 7, vamos continuar aqui, para a gente entender tudo que Deus tem para nós. Porém, veio um anjo do Senhor, iluminou a prisão, o anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele, e o anjo continuou, agora coloca o cinto, calça a sandália, põe a capa e siga-me. Diga, siga-me. Glória a Deus. Querido, a próxima coisa que eu tenho para te dizer, que agora é a 8ª coisa, é de que o Senhor está dando a ordem, não só está dando a ordem, o Senhor também está dando o caminho, está dando a direção. O anjo disse o que para ele? Se arruma todo para ser abençoado e me segue. Querido, nós precisamos entender, a igreja de Jesus, ela continua seguindo a Jesus, é para onde Ele vai que nós vamos. Nós não podemos andar falando assim, Senhor, nós vamos fazer tal e tal projeto, vem com a gente para nos ajudar a realizar. Não, Senhor, qual é o teu projeto para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja? Fala qual é, e vai na minha frente, porque eu vou seguir os teus passos, em nome de Jesus. Tem muita gente murmurando, reclamando, porque Deus não está fazendo do jeito que eu achei que ia fazer, porque você deu a direção e disse, Deus, vem comigo. Deus está falando, não é assim. Eu é quem dou o caminho e a direção, você segue, eu sigo. Começa a andar nos caminhos do Senhor, e você vai ver como as coisas vão ser de paz para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Você tem feito planos, estratégias para a tua vida, e aí você só chama Deus para te acompanhar? Não, quem acompanha o anjo do Senhor somos nós. O anjo diz, Pedro, se arruma e me segue. E a igreja de Jesus continua seguindo a Jesus Cristo, o que Ele diz, para onde Ele vai, fazendo o que Ele quer, e é nisto que ela é poderosamente abençoada. Quem crê e faz assim, diga amém. Chega de seguir aqueles que na rede social te dizem, me segue. Chega de seguir orientação, pensamento.
sugestão lá de fora, queridos. Infelizmente tem crente fazendo sabe o quê? Consultando horóscopo de manhã. Aliás, você é qual? Fala, eu não sei. Se você falar eu sei, misericórdia. A gente nem sabe o que é isso. Porque a gente não precisa disso. Isso não existe. Nós não seguimos isso. Nós seguimos o que diz o Senhor Jesus. A sua palavra. Sabe, crente que sonha. Sonhei, né? Pastor, sonhei que tinha uma pessoa. Hoje eu ouvi isso também. Interpreta aí. Eu falo, vou chamar José, né? O Daniel. Tinha um homem com um saco assim enorme atrás das costas, caminhando e tal. Eu falei, eita Deus, o que é isso? Eu fui perguntar para Jesus, né? Falei, misericórdia. Falei, já olhou no Google? Brincadeira. Né? A inteligência artificial responde. Que eu nunca vi na Bíblia isso, né? Um homem... Aí, bom, querido, aí nesse apavoro para entender... Irmão, na dúvida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, amém? E hoje quando for dormir, come menos, que aí não vai sonhar, não vai ter pesadelo, com o homem que vem para pegar as crianças, em nome de Jesus. A gente está indo atrás de conhecimento que não nos compete. Pedro, coloca a capa, o cinto, a sandália e segue o anjo do Senhor. A bênção de Deus está no lugar para onde Ele está nos conduzindo. Em nome de Jesus, a Santa Igreja diga amém, aleluia. Queridos, vamos mais um pouco. A nona coisa, lembra que era 11, falta pouco. Versículo 10, a Bíblia diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Querido, a porta de ferro se abriu automaticamente, diga automaticamente. Deveria ser uma porta muito grande, deveria ser uma porta pesada, e não tinha como tem hoje no shopping, aquela porta que abre, assim automaticamente. É o nosso projeto lá, espero que seja de Deus, né? Colocar uma porta, nem é, né, irmã? Estou falando aqui. Colocar uma porta dessa que o crente põe o pé e abre, e ele já começa a achar que está entrando na glória, né? Falei, eita Deus. Querido, não tinha porta automática no primeiro século. Não tinha. Não tinha. Nem de vidro e muito menos de ferro, que aliás de ferro nem hoje acho que tem. E naquele tempo então muito menos. Só que aí o que aconteceu? A porta se abriu automaticamente. Por que abriu automaticamente? Porque Pedro estava chegando lá, é isso? Olha, Pedro está chegando aqui, então a porta tem que abrir? Não. O que aconteceu é que havia alguém com Pedro. A Bíblia diz no versículo 10 que depois de terem passado, ou seja, ele estava com um anjo, e anota aí o que eu vou te dizer: o impossível respeita a presença que vai junto com você. O impossível, vou repetir, o impossível respeita a presença que você carrega. Você é cheio do Espírito Santo. Portanto, Lucas 1:37, é verdade, não haverá impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Você carrega consigo o poder para viver o impossível. Em nome de Jesus. O impossível respeita a presença que anda junto com você. Eita, é forte, hein? Olha do teu lado aí, tem alguém que caminha com essa pessoa e que faz com que ela tenha poder para ultrapassar barreiras, limites e vencer o impossível, em nome de Jesus. Domingo nós estávamos dando um testemunho de uma irmã que teve câncer. A mãe dela teve câncer, a irmã dela teve câncer. E aí num dia ela estava num culto domingo à noite, chorando muito, porque o médico tinha colocado ela lá naquele
como que é o nome quando a pessoa... Hã? Isso, no lugar onde não tem mais jeito. Cuidados paliativos. E essa mulher foi no culto, para que na quarta-feira ela soubesse como ia ser o dia e a hora da sua morte. E nós estávamos orando e Deus deu um sinal de que deveríamos descer e orar por pessoas enfermas. E ela caiu na hora da oração e eu não estava sabendo exatamente o que era. Mas ela chamou no final e falou para mim, para outra pessoa que estava intercedendo, e falou: olha, ora muito por mim, quarta-feira eu vou no hospital, porque eu estou com um câncer terminal. E ela estava meio ruim mesmo. E eu falei: misericórdia, e nós oramos. Querido, quando foi na quarta-feira, nós temos a tarde da esperança, e era eu que ia pregar naquele dia, e enquanto eu estava pregando, essa mulher entrou, e estava até com ainda o adesivo lá, do Hospital do Câncer de Londrina. Entrou ela e a filha dela. E aí o culto acabou, e eu fiquei cantando lá em cima do altar, e aí ela foi chegando, e eu olhei, mas eu não a reconheci, e ela estava chorando muito, e eu, quer falar comigo? Quer? Desci. E ela falou: pastor, eu sou aquela que veio aqui na quarta-feira, no domingo à noite, então foi na quarta, para dizer que eu ia hoje lá no hospital, só para definir como que ficaria o final de todas as coisas. Eu falei: meu Deus, como que a pessoa aguenta, né, ir no hospital só para saber, ó, você vai morrer daqui tanto tempo, o médico ia dizer para ela. E ela falou: o médico ia fazer uma cirurgia, só para aliviar algumas dores, para depois chegar ao fim, mas antes decidiu fazer um exame. Quando fez o exame, que começou para abrir a mulher, querido, ele olhou e estranhou e falou: o que está acontecendo aqui? Falou para ela, ele falou: você foi em outro médico? Ela falou: não, eu passo aqui com o senhor. Ele falou: ué, então por que você não tem mais nada? Ela estava completamente curada, querido, e era ela e a filha dela com o mesmo problema. As duas foram curadas, e a filha tinha se desenganado para dizer: olha, por causa desse problema, agora você é estéril, não pode ter mais filhos. Pois ela orou a Deus, recebeu a palavra de que haveria fertilidade na vida dela e do seu esposo. Ela creu, tomou posse. Querido, domingo foi o batismo do filho dela. Por quê? Porque o impossível respeita a presença de quem anda com você, em nome de Jesus. Aí o menininho nasceu, a coisa mais linda. A coisa mais linda, o menino. E aí sabe o que aconteceu? 3 dias depois o menino engasgou, roxeou, morreu. Eles pensaram, não sabiam o que fazer. Pegaram o menino, levaram lá para o 15º Batalhão na polícia. Está tudo filmado, virou até reportagem na televisão. E a gente assistindo aquilo, mas eu não sabia que era ela. E eles pegaram o menino já praticamente morto e fizeram lá uma manobra tal. E o menino está vivo. E no domingo até os policiais foram lá para presenciar o batismo dele. Não são crentes não, mas vão ficar porque o impossível respeita a presença que vai conosco, em nome de Jesus. Deus tem cura, tem ressurreição, tem poder para derramar pela igreja e através dela, em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém, aleluia. Glória a Deus. A igreja é o lugar de milagre, é o lugar em que o Senhor opera e faz a sua obra para a glória do nome dEle. Aleluia. Querido, a 10ª coisa, vamos ler o versículo 16, para já encerrar. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. O que aconteceu aqui, e eu acho que é bom que a gente leia só mais esse trechinho. A Bíblia diz no versículo 12, que ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, porque lá a igreja estava orando. Quando ele bateu na porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então eles disseram: você está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. E enquanto isso, Pedro continuava batendo. Querido,
O Pedro então saiu pela porta de ferro, estava andando pela rua, o anjo deixou, e agora ele pensou, eu vou lá na casa da irmã Maria, porque a igreja está lá orando. E quando ele chega, ele bate na porta. E aí então, querido, imagina só, você está reunido aqui, e lá fora está uma gritaria dizendo, quem for crente nós vamos matar. Era isso que estava acontecendo. Uma gritaria de ameaça do lado de fora. Vamos acabar com os cristãos. E a igreja quietinha lá, e estava orando, Senhor, tem misericórdia. De repente, uma mão forte bate na porta. Toc, toc, toc. Quem que teve coragem de ir lá? Aí você vai falar, a Rode não teve coragem, ela era empregada. Ela teve que ir, porque era ela que abria a porta. Ela estava morrendo de medo. Mas ela falou, eu tenho que ir. Alguém falou, Rode, está batendo a porta. Que dó. Ela foi obrigada a ir, porque daquela casa ela era mais simples. Ela que trabalhava lá, ela que tinha que fazer as coisas. Ela não tinha nem como ter medo, porque ela teria que cumprir aquilo ali. Querido, e simplesmente, para mais simples, para menor daquele lugar, para desconsiderada, foi que Deus revelou a maior graça e poder. Foi ela que testemunhou primeiro que Deus tinha trazido um grande livramento, uma grande salvação naquele dia. Por quê? Porque ela estava ali e sendo quem ela era, ela não se preocupou com isso. Por quê? Porque Deus teria algo maior para mostrar a ela e a sua vida. Querido, às vezes você está se apequenando, né? Como a gente está tendo nos dias de hoje, gente que se coloca para baixo na igreja, e que a gente vai chamar pastores para fazer a obra de Deus, fala, não, eu não, chama outro. Como, não, a fulano faz melhor, o outro, querido, em nome de Jesus, o Senhor quer te capacitar, para que você possa abrir portas, e ver respostas de oração, diante dos teus olhos. Então, não espere que outro vá abrir a porta, você já tem a condição, dada por Deus. Abra as portas que o Senhor tem colocado diante de você, porque você vai ver milagres em nome de Jesus. E lembra, se Ele deu a ordem, Ele vai dar poder para realizar, em nome de Jesus. Chamaram para fazer aquela entrevista de emprego? Vá. Mas eu não... Vai. É você que Deus quer abençoar. Abra a porta e você vai ver o milagre. O Senhor tem agido assim até os dias de hoje. É na simplicidade. Deus tem prazer em confundir os sábios, né? Os intelectuais desses dias, fazendo coisas que o homem jamais poderia imaginar. Em nome de Jesus, querido. E agora, realmente, para encerrar essa palavra, a Bíblia diz que o anjo foi adiante de Pedro, foi na frente, e quando ele chegou perante a porta de ferro abriu automaticamente. Por quê? Porque aquela era uma porta de livramento, e quem traz livramento é o Senhor. Só que agora Pedro vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e ele tem que bater numa porta. Se ele está batendo na porta, aquela porta não era de ferro, aquela porta era de madeira. Porta de ferro, Deus abre, mas a porta de madeira, você bate. Você bate para quê? Para insistir. O que isso quer dizer, querido? A porta de ferro representa a porta do livramento, mas a porta de madeira representa a porta do relacionamento. A igreja de Jesus Cristo não é apenas um lugar de livramento. A igreja de Jesus Cristo é, acima de tudo, um lugar de relacionamento. Você poderia ser crente fora da igreja? Não, porque o corpo de Cristo é a igreja. Mas eu estou querendo te dizer que você pode vir com prazer para a igreja. Com isso que você está aqui hoje, inclusive. Por quê? Porque Deus tem te trazido aqui, sabe para quê?
para que você seja bênção na vida do pastor, o pastor seja na tua vida, você seja bênção e edificação na vida dos irmãos, que os teus dons sejam aguçados aqui, que sejam manifestados neste lugar, porque aqui, querido, aqui dentro, você não precisa de livramento, aqui dentro o que eu e você precisamos é de relacionamento, e é isso que o Senhor quer fazer muito mais nesses dias, porque lá fora o povo consegue fazer milagre, igual lá no Egito, copiava, fazia, mas relacionamento abençoador, edificante, você só vai encontrar na igreja de Jesus, querido, e para isso muitas vezes você vai ter que bater, você vai ter que insistir, a pessoa quase vai abrir, vai voltar atrás, né? Porque a Rode foi lá, falou, opa, deixa eu avisar que Pedro chegou, e o que eles disseram? Você é louca, não é Pedro não, e ela insistiu, é Pedro, e eles falaram, é o anjo dele, o anjo, então a gente tem um anjo? Tem, né? Salmo 34 diz o quê? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, para livrar e guardar. Se eles imaginaram que o anjo estava com Pedro, ou o anjo de Pedro, provavelmente o anjo tinha a cara do Pedro. Já pensou o anjo que está do teu lado tem a tua cara? Isso seria bênção? Seria uma bênção. Querido, mas eu quero te falar hoje, encerrando essa palavra. Deus tem uma palavra para você de relacionamento. Você vê o Senhor Jesus em Apocalipse 3:20 fazendo o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. No afã, né, no desejo de viver livramentos espetaculares, viver impossíveis, e a gente pode viver pela fé, a gente acaba esquecendo que a igreja continua sendo o lugar do ajuntamento para relacionamento. Então, em nome de Jesus, é tempo de perdoar, é tempo de aceitar, é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de você fazer aquilo que você pode, tiver ao teu alcance, para que aquele que está à tua esquerda, à tua direita, atrás, na frente, possa também ter uma vida melhor. Querido, nós fomos colocados na igreja, para quê? Para que como membros de um corpo, possamos fazer aquilo que podemos, para que todo o corpo seja ajustado e abençoado, para a glória do Senhor. Se coloca de pé, querido, em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Pai amado, querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, meu Deus, pelo teu grande e precioso amor por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ido à nossa frente, e o Senhor tem nos preparado como igreja, para viver grandes coisas que estão preparadas para nós. Ó Pai, há grandes livramentos pela frente, há grandes milagres impossíveis, para que venhamos presenciar e testemunhar. Mas ó Deus, acima de tudo, o Senhor quer agora derramar do teu grande amor sobre a tua casa, sobre o teu povo, sobre a igreja, de tal maneira, Senhor, que não haja nenhum olhar contrário uns para com os outros. Oh meu Deus, mas o que haverá vai ser um olhar de amor, de ternura, que deseja ver o bem, que deseja ver o melhor. Pai, que aquilo que o Senhor quer me abençoar, o Senhor entregue para os irmãos muitas vezes mais, porque eu sei que na bênção deles, eu também serei abençoado. Pai, no nome de Jesus, aqueles que estão tristes e abatidos, sendo a igreja, ó Pai, eu quero clamar que sejam hoje curados dessa tristeza, mágoas, ressentimentos, dores. Hoje, meu Deus, eu quero clamar por um milagre aqui dentro, um milagre, ó Deus, que traz livramento, mas também aquele milagre que aperfeiçoa o relacionamento, o primeiro relacionamento com o Senhor, e depois também uns com os outros. Aleluias. Querido,
Imagina coisas que possam estar te prendendo nesta noite. Imagina coisas que possam estar te paralisando, te sufocando. Situações que têm até impedido você, quem sabe, de orar, ler a palavra do Senhor, ter o mesmo ânimo que você tinha tempos atrás. Mas de repente, tantas coisas aconteceram na tua vida, na tua casa, e você tem clamado ao Senhor. E querido, eu estou aqui hoje, da parte de Deus, para chamar você, para viver da parte do Senhor, uma renovação, viver algo novo do Senhor, de tal maneira, que não importa, a igreja está com 92 anos, mas na tua vida vai começar um tempo novo, em que o livramento e o relacionamento serão coisas normais, agradáveis, abençoadoras na tua vida, na tua casa, na tua família, na igreja, no nome de Jesus. Você que quer, da parte de Deus, e é algo que você está buscando o Senhor, e você sabe que a oração tem poder e pode resolver isso. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, para que nós possamos orar juntos e clamar a Deus pelas portas de livramento, mas que também que o Senhor abra portas de relacionamento, e lá na tua casa haja paz. Que Deus abra portas de relacionamento, e lá no seu trabalho você seja reconhecido pelo que tem feito de bom. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, vamos orar a Deus, porque lembre-se, o impossível respeita a presença que está em você. Vem, nós vamos orar, querido, nós vamos clamar a Deus. Você tem algo para colocar diante do Senhor? Hoje é uma boa noite para que o Senhor abra na tua vida portas de ferro, mas é também uma boa noite para que o Senhor traga solução em relacionamentos que você tem falado: Pai, meu casamento precisa melhorar, Senhor. Você tem falado: meu Deus, ajusta esta relação minha com os meus filhos. Você tem dito para o Senhor: meu Deus, eu preciso resolver essa questão com os meus pais, com os meus irmãos, que eu não tenho nem vontade de conversar. Mas nesta noite eu bato na porta de madeira, a porta do relacionamento, porque eu creio que o amor de Deus vai inundar este lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor está entrando, querido, lá na tua casa agora. O Espírito Santo está ouvindo o teu clamor do teu coração. As portas estão se abrindo. Creia, creia, creia. Aqueles que oram e intercedem, se puderem vir aqui, venham. Ajudem aqui, intercedam, clamem, para que você possa abençoar as vidas, no nome do Senhor Jesus. Ó nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos ao Senhor que Tu venhas tocar, ó Deus, o nosso coração, Pai. Muitas vezes a porta de ferro está em nós, e é o que está trazendo impedimento, é o que está trazendo, Senhor, bloqueio. Mas nesta hora, Pai, o Senhor pode colocar a Tua mão poderosa, pode colocar a Tua mão, Senhor, que nem precisa tocar. A Tua presença é quem faz os milagres. Oh, começa a clamar a Deus com fé. Fala para Deus: Senhor, eu creio, eu não vou duvidar em nada, porque Tu és o Deus que eu sirvo. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é o dono da igreja, e o Senhor tem propósitos para ela. Oh, meu Deus, visita agora a Tua igreja. Visita o Teu povo com cura, com restauração. Visita o Teu povo, Senhor, com o livramento e a solução. Abre portas, Pai, portas de trabalho digno, salário digno. Pai, renova os negócios, quebra cadeias de dívidas, situações de há muito tempo, Pai, enroladas. Desfaz, quebra agora todo laço. Oh, toda investida do inimigo está repreendido em nome de Jesus.
está havendo cura, está havendo solução, realização. Toma posse, querido. O Senhor está trazendo fertilidade. As sementes que você plantar, elas vão frutificar a 30, 60, a 100 por um, porque Ele é Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor, visita mesmo o teu povo, traz um renovo de alegria, coloca paz. Oh Deus, toda angústia, todo mal-estar, oh Deus, aquele que tiver com alguma dor agora, Senhor, tira agora desse corpo. Começa desde a cabeça até os pés, os órgãos internos, vai na pele. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. Adorado e exaltado é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor está entrando com providência. Aleluia, querido. Pessoas que estão enfermas aqui, pessoas que estão sentindo dores, receberam diagnósticos recentes. O Senhor, eu quero profetizar essa palavra, que o Senhor está trocando o diagnóstico no nome de Jesus. Qual que é o... A tua palavra disse hoje, câncer, pra cura, qualquer nosso Deus, querer, ó Pai, nossa... Por isso, meu seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados. Coloca a tua mão no teu coração, querido. Coloca a tua mão aí no teu coração, toda a igreja, e repita assim comigo se você quiser. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua voz, eu reconheço, sou dependente do Senhor. Diante dos meus olhos eu vejo a porta de ferro se abrindo, o livramento está chegando à minha vida. Eu insisto pelas portas de relacionamento, para que eu tenha uma vida em paz, para o teu louvor, para a tua glória. Eu tomo posse disso, em nome de Jesus, amém. Abraça a pessoa que está aí do teu lado, querido, bem forte, e diga para ela: você está abençoado, você está abençoado, você está marcado para viver, você está marcado para viver, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Pastor Rodrigo, glória a Deus. Pastor Valdemar, volta ao seu lugar, querido, dando glória a Deus. Você está sendo abençoado, em nome de Jesus.
E eu vou pedir aos pastores que anotem os testemunhos que virão e me passem, para que eu também possa testemunhar, por onde quer que eu vá, de que o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não vamos perder esse ambiente. Vamos continuar louvando ao Senhor. Continue derramando seu coração na presença dEle. Permita que o Senhor comece a gerar fé no seu coração. A palavra foi liberada, queridos. Permita que o Espírito Santo de Deus continue gerando fé. Continue ativando o sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja ativado o sobrenatural, o que o Senhor tem derramado sobre este lugar, o que o Senhor já estabeleceu nos céus. Nós ligamos agora neste lugar, Senhor, nós oramos em concordância. Em concordância, Senhor, nós oramos por aquilo que o céu espera. Em nome de Jesus. Enquanto louvarmos ao Senhor, que eles continuem declarando, louvando, glorificando, pela fé comece a agradecer. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Te damos a nossa vida. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, seguiremos por toda a eternidade cantando. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti
Aleluia, declare isso, queridos. Tu és digno. Declare essa verdade no seu coração. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. tua é a glória. Digno, digno és. Tu és digno. Tu és digno, Jesus. Meu amado, tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Pois Tudo, tudo vem de ti, Senhor. e tudo é Tudo é para ti, Senhor. tua é a glória. Aleluia. Glórias a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Tua é a glória. Teu é o louvor, Senhor. Glórias a Deus. Eu quero chamar aqui o conselho da igreja, por gentileza. Venham aqui, meus queridos, por favor. Pastor Valdemar. Nós queremos, irmãos, como não agradecer ao Senhor pela história dessa amada igreja. Pode vir aqui, por gentileza, meus preciosos, aqui comigo. Como não louvar a Deus, queridos, de ver a história dessa igreja avançando. E como não louvar ao Senhor por aqueles que o Senhor levantou desde o início, os pioneiros, colocaram os pés nessa terra que ainda até então não era nem cidade, e vieram, romperam barreiras, anunciaram o Evangelho com tanto fervor, prepararam terrenos, prepararam o caminho e passaram um bastão para outros do Evangelho, e assim chegou até nós hoje. E agora, irmãos queridos, é a nossa vez de prosseguirmos até o dia que aprova o Senhor nos chamar. Amém, igreja? Eu creio que o Senhor conta conosco, com aqueles que vão dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me para a tua glória, para o teu louvor. Essa noite a palavra veio de conta aos nossos corações, irmãos. Ativou em nós uma tamanha confiança, uma coragem de viver somente um propósito, para glorificar a Deus, glorificar ao nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez essa canção, Tu és digno de tudo. Vamos declarar, queridos, porque é Ele, é o Senhor. Oh, Jesus. Tu és digno. Sim, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Sim, Jesus, Tu és, Senhor, que és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo Sim, Senhor. vem de ti e tudo é para Nós cremos, Senhor. ti. Tua é a glória. Eu quero chamar a igreja para orar. Eu quero chamar o pastor Silas. Por favor, pastor, ore por nós como conselho. Ore por nós como igreja, pois desejamos viver o que o Senhor deseja para este tempo como igreja, como conselho. Glória a Deus. Estenda aí a tua mão, querido, em nome de Jesus. Ó nosso Deus e amado Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor chama homens, ó Pai, segundo o teu coração, para executar a tua obra na terra. O Senhor tem chamado homens e mulheres, ó Deus, que tendo ouvido o teu chamado, disseram: eis-nos aqui à frente, ó Deus, estão os pastores, estão os presbíteros desta igreja, a quem nós queremos agora abençoar, declarar sobre eles, ó Pai, toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes. Venha cair sobre as suas casas, famílias, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos ministeriais. Ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem plantado na alma, no coração deles, venha se cumprir, Pai.
que venha frutificar esta obra 30, 60, 100 por um. Ao teu nome por isso seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Abençoa o pastor Rodrigo à frente do conselho, juntamente com o pastor Valdemar, todos os irmãos que, ó Pai, de alguma maneira contribuem e colaboram para que este ministério seja frutífero, Pai. Oh meu Deus, continua dando a eles a visão, continua dando a eles a condição, continua, meu Deus, fazendo a tua vontade, e que em cumprindo esta vontade, Pai, que é agradável, que é boa, é perfeita, eles venham viver o melhor do Senhor nesta terra e ainda alcançar a muitos para o Senhor Jesus. Faz assim, Espírito Santo, abençoando com eles todos os oficiais, diáconos, todas as lideranças, todos aqueles, ó Pai, que juntos têm ombreado este ministério para te servir em espírito e em verdade. Faz assim, meu Deus, nós clamamos, pedindo, implorando, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aplaude Jesus por esses homens de Deus. Estenda suas mãos, vamos orar por esse homem de Deus também, meus irmãos queridos. Senhor, obrigado pelo pastor Silas, por ele não negar a sua vontade, mas dizer: eis aqui a minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, de ver o Senhor usando este homem de uma forma extraordinária nessa terra. Obrigado, Senhor, pela amada igreja de Rolândia, pelo conselho. Pai, nós abençoamos para que o teu nome continue sendo glorificado nessa igreja, teu povo, Pai. Nós oramos, Senhor, continue, ó Deus, guardando a vida do pastor Silas, dando a ele graça, discernimento, Senhor, em nome de Jesus, saúde. Nós oramos, Senhor, leva eles em paz e segurança para os seus lares também, assim como o Senhor levará cada um de nós. Que a tua bênção seja sobre a vida deles, meu Senhor, para o teu louvor, para a tua glória, que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Receba a bênção do Senhor, amada igreja. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do amado, maravilhoso Conselheiro Espírito Santo, continue abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Vamos à paz de Jesus.